paz do Senhor Jesus. A palavra diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra que lhe dares em herança em herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca mais terão fome e nem sede, e nem a calma nem o sol do deserto os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. São muitas as promessas do Senhor. Todo mundo, quando entra no deserto, recebe de Deus uma promessa, uma palavra, e em cima dessa promessa, em cima disso que Deus fala aos nossos corações, nós iniciamos uma jornada solitária, uma jornada que contraria a lógica, que contraria as circunstâncias, os fatos, tudo o que está acontecendo. E a promessa, ela é o alvo dessa nossa jornada. Então, quando nós cremos nessa promessa, nós seguimos lutando por uma restauração. Quando se perde a fé, que é o combustível dessa jornada, o que vem é a desistência, naturalmente. Mas Deus, ele fez uma promessa para você, uma promessa para mim, uma promessa para cada um de nós. E aquilo que Deus falou não pode ser desprezado e nunca será invalidado, porque a palavra dele não volta atrás. O texto aqui ele diz o seguinte: no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei e te guardarei. Deus, ele tem um tempo favorável. Existe um dia da salvação e esse tempo ele varia para cada um de nós. Nós não podemos equiparar o nosso deserto, aquilo que estamos vivendo, com a experiência de outro irmão, de outra irmã, com o tempo de deserto e as situações de um outro casamento, de um outro relacionamento. Não, cada um tem o seu tempo diante de Deus e tem um tempo para que Deus venha ao socorro e cumprir e realizar, aquilo que Ele prometeu. Há um conserto, há uma promessa, só que, como eu falei, quando nós perdemos o foco nessa restauração, nessa promessa, nessa bênção, nós perdemos a fé e, consequentemente, perdemos o foco, vem a vontade de desistir. E a desistência é um processo comum na vida do cristão. E aqui, sendo mais específico, também é comum na vida de quem está vivendo um deserto. Só que o processo da desistência não pode ser finalizado. Querer desistir ao ponto de desistir mesmo, de verdade. Então, hoje, o tema dessa mensagem aqui que eu quero trazer para vocês é: desista de desistir. Ou seja, interromper esse processo de desistência. Eu gosto de Pedro. Pedro, ele era muito intenso nas suas atitudes, nas suas posições. Ele era intenso no seu medo, intenso na sua coragem, intenso nas suas palavras. Muitos de nós temos um pouco de Pedro, carregamos um pouco de Pedro dentro da nossa personalidade. Jesus, ele fez diversas promessas a Pedro, diversas promessas. O Senhor Jesus, ele tinha um projeto para a vida de Pedro. Quando ele tirou Pedro do mar da Galileia, ele fez para ele uma promessa que pautaria a vida de Pedro. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Pedro segue Jesus, vivencia todos os milagres do ministério de Jesus. Só que após a crucificação de Cristo, eles saem da Judeia com medo, fugindo, porque o mestre tinha sido crucificado, sem compreender o que estava acontecendo, qual era o propósito de Deus, enviar o seu filho ao mundo e o filho dele ser morto. E eles fazem uma jornada de mais de 100 quilômetros até a Galileia. E quando chegam na Galileia, a palavra fala lá em João 21 que Pedro vira para os demais discípulos e diz: olha, eu vou pescar. E os outros acompanham ele naquela pesca. Eles passam a noite inteira pescando e não apanham nada. E no outro dia pela manhã, Jesus se apresenta a eles. Irmãos, nesse texto Pedro desiste. Pedro, ele desiste, a desistência dele impulsiona a desistência dos outros, influencia a fé dos outros. Ele desistiu porque ele não compreendia mais o que estava acontecendo.
As circunstâncias contrariavam as promessas. E na nossa vida, as circunstâncias ao longo do deserto contrariam a promessa que Deus nos fez. Vai na contramão daquilo que Deus falou. E nós não compreendemos. Como é isso? Ele é o Filho de Deus. Ele curou, ele ressuscitou, eu vi tudo. E de repente ele está lá numa cruz morrendo, sendo humilhado. Como que Deus pode gerar salvação através da morte do seu Filho? Pedro não tinha entendido isso. Ele não tinha entendido o projeto e os desígnios de Deus. E ele se escandaliza. E nós nos escandalizamos quando olhamos as situações, quando olhamos tudo que está acontecendo, a forma com que Deus está operando. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu com que isso acontecesse? Por que esse sofrimento? Por que essa dor? Por que as coisas pioraram? Por que se agravaram dessa forma? Então Pedro e os discípulos eles fazem um caminho de fuga até a Galileia e depois vão pescar. E não só eles tiram os olhos da promessa, como eles vão contra a promessa. E nós fazemos isso no deserto. Nós tiramos os olhos da promessa. A promessa era: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós tiramos os olhos do projeto de Deus para a nossa vida, do propósito. E às vezes vamos contra esse projeto, contra esse propósito, que é a restauração de um lar, que é a restauração de uma família, que é a restauração de um relacionamento. E não só isso, além disso, que é a restauração da nossa vida. A primeira coisa que eles fazem como atitude de desistência é ir para o mar da Galileia pescar. E aí eles largam aquilo que Jesus falou, pescadores de homens, e voltam a ser pescadores de peixes. Eles voltam aos projetos humanos, eles voltam à vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Será que é isso que Deus quer para você? Você voltar para a vida que tu tinha antes do deserto, antes de se converter, de ter uma experiência com Ele? Porque eu não conheço alguém que tenha saído do deserto pela porta dos fundos, tenha desistido e que continua firme com Cristo. Eu desconheço essa pessoa. Se tiver, alguém me apresenta, por favor. Porque quando você abandona o propósito de Deus para a sua vida, você abandona o próprio Deus. Pedro estava abandonando Jesus. Ele já tinha negado Jesus 3 vezes e ele estava negando Jesus pela 4ª vez. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, não pescadores de peixe. E como o homem, quando está longe da vontade de Deus, nada prospera na sua vida, eles não pescaram nada. Esse é o caminho. Você vai pescar o quê? Você vai atrás de uma outra situação, de um outro relacionamento, de uma outra vida, vai recomeçar. Só que você vai recomeçar da sua forma. Porque é isso que Pedro queria fazer. Vamos recomeçar. Vamos voltar lá para trás, lá para onde ele nos achou, na beira do mar da Galileia. Reconstruir a nossa vida, recomeçar do zero. E não pescou nada. Porque o homem, quando está longe da vontade de Deus para a vida dele, e ele sabe disso, ele é consciente disso, está consciente disso, os resultados da sua busca são nulos. Não existe resultado. Você vai buscar, você vai se cansar, vai passar a noite inteira buscando o que você quer, o quê? Curar. Não há êxito. Não há sucesso nisso. Então, Jesus ele vem, se revela de novo a Pedro, faz para ele 3 perguntas, faz ele entender novamente o seu projeto para a vida dele, e Pedro tem a sua fé restaurada. Meu irmão, minha irmã, desista dessa vontade de desistir. Desista disso. Isso é um caminho sem saída, que só vai te fazer perder tempo. Então se volte para o texto de Isaías 49 que eu li. Existem promessas. Deus trará de volta aqueles que estão longe. Ele exaltará as suas veredas, os seus caminhos. Deus não desampara os seus, e as suas palavras não caem por terra. Eu tive que desistir várias vezes da minha desistência. Não é fácil, porque você luta contra você mesmo, você luta contra a lógica, você dá um passo de fé, é um passo às escuras, você está caminhando por um terreno que você não conhece, que você não sabe. Pedro não sabia o que aconteceria. Jesus morreu. E aí? O que vai acontecer? Ele não tinha entendido que haveria a ressurreição, que haveria o batismo com o Espírito Santo, que eles sairiam da condição de discípulo para apóstolos. Então ele voltou para onde ele conhecia. Ele voltou para aquilo que ele já sabia o que era. Ele já conhecia te fazer voltar para as redes, né? Para aquilo que tu já conhece, para aquilo que tu já sabe, né? Como lidar. Pegar as redes e voltar a pescar e abandonar o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor ele te fortaleça, me fortaleça, mas sobretudo que ele renove a nossa fé.
porque sem fé nós não conseguimos continuar nessa jornada. Que nesse dia você venha desistir, sim, da sua desistência. A paz, Senhor Jesus.